O planejamento foi todo errado, assim, de escalação. A escalação do Igor Jesus. No domingo, sábado, aliás, ficou bem claro, quando sai o De La Cruz e entra o Alan, que o Alan é o substituto do De La Cruz. Aí ontem, no jogo do De La Cruz, joga o Igor Jesus, que costuma entrar na vaga do Pulga. E o garoto entrou mal no jogo. Não sei se é altitude, não sei se é o nervosismo do jogo. Peraí, se você não tem o De La Cruz, o Alan é mais experiente, é um cara mais pronto para esse jogo. Aí entra o Igor, jogou mal demais o Igor Jesus. Aí sai, entra o Alan, melhorou o time com a entrada do Alan. Começou a fluir melhor a transição de defesa para ataque, a bola um pouco mais redonda e tal. O garoto claramente estava com a bola queimando. Fala comigo, Rubro Negro. Tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do programa Bate Pronto da Jovem Pan Esportes, onde nesse vídeo o Mauro César comenta sobre o empate do Flamengo na sua estreia pela Conmebol Libertadores contra o Milionários. O infeliz empate 1-1. Infelizmente, esse foi o placar. O Mauro César comentou sobre isso e já vou dizendo, ele não falou nada bem da atuação do Mengão na Libertadores. Crédito desse vídeo, Jovem Pan Esportes, programa Bate Pronto. Antes de irmos para tudo isso, eu tenho que pedir a vocês que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e também acione o sino de notificação. Agora sim, sem mais delongas, simbora pro vídeo. Vamos falar do Flamengo. Flamengo fora de casa, lá em Bogotá, abriu 1-0 contra o Milionários com 15 minutos do segundo tempo. Gol de pênalti marcado pelo Pedro. O Milionários ficou com 1 a menos, o atleta foi expulso, né? O Vasquez derrubou o Arrascaeta dentro da área, recebeu o cartão vermelho. Merecido. E, vencendo por 1-0, um jogador a mais, o Flamengo não conseguiu segurar o resultado. O Milionários empatou o jogo com o gol de Daniel Ruiz, aquele com passagem pelo futebol brasileiro com a camisa do Santos. Milionários 1, Flamengo também 1. A gente esperava mais desse Flamengo, Mauro César. O Flamengo que basicamente já decidiu aí o Campeonato Carioca. Comentávamos no programa de ontem, vai entrar até, digamos assim, mais tranquilo, com a possibilidade de escalar os titulares. E o Flamengo cedeu o empate. Acabou decepcionando demais esse resultado, essa estreia do Flamengo na Libertadores. Mauro. Foi um jogo muito ruim, né? Um jogo péssimo do Flamengo. Aliás, eu acho que meio sem nexo o que foi feito ontem, né? Claramente a prioridade foi dada ao jogo de domingo com o Nova Iguaçu. O Tite já tinha falado isso depois do jogo do sábado passado, que alguém perguntou, com esse resultado, 3-0, é possível que no domingo poupe os jogadores? Não, respeito à final, não desrespeito nenhum. Afinal, você pensar que o time que vem jogando, né, que tem ritmo, poderia ser o time para a Libertadores, e no domingo o time que ele botar tá bom. Tá 3-0, o time não tomou nenhum gol no Campeonato Carioca, exceto com o time principal, exceto com o time sub-23. A vantagem é enorme, o título está praticamente assegurado. Tem tudo para ser uma mera formalidade do jogo de domingo. Então, qual o problema? Aí ontem ele mexeu em todos os setores. O De La Cruz, obrigado a mexer, porque teve lá uma questão de febre e tal, não estava legal, não pôde jogar. Mas ele mudou na zaga, Léo Pereira não jogou, ficou do banco, jogou Davi Luiz. A expectativa era de Fabrício Bruno ser poupado, mas foi o Léo Pereira que ficou de fora. Mudou o lateral esquerdo, mudou todo o lado esquerdo da defesa. Saiu o Ayrton Lucas, entrou o Vinha, que jogou muito mal, muito mal. E no ataque ele pôs o Bruno Henrique no lugar do Luiz Araújo. Em suma, ele mexeu em todos os setores do time. O time não fluiu. No primeiro tempo, o Milionários foi mais perigoso, poderia ter feito 1-0, e o Flamengo teve ali uma sorte, uma bola de bate-rebate, surgiu uma clara chance de gol para Arrascaeta, foi derrubado, viu o pênalti, jogador expulso. Aí, aos 18 minutos, do nada, sem merecer, o Flamengo vencia o jogo e tinha um homem a mais. A partir daí, na altitude, tudo bem, 2.600 e poucos metros de Bogotá não são tão assustadores quanto os 4.000 de Potosí, 3.600 de La Paz, 4.000, algo próximo disso, de Oruro. Essas cidades estão ainda mais altas. Mas tem lá os seus efeitos, algumas pessoas sentem mais, outras sentem menos. Tem gente que vai para La Paz e não sente nada, tem outros que não conseguem andar. Então, Bogotá não assusta tanto, mas você tem que saber administrar essa questão. Era ficar com a bola, cadenciar o jogo, deixar o tempo passar, não correr risco. Ao contrário, é uma reposição de bola ruim do Rossi, a bola na direita para o Rivaldo, o jogador chamado Rivaldo, lá que tinha entrado há pouco, lá do Milionários. O Pulgar deu um bote todo atrapalhado, ficou deitado no gramado, tomou um corte. E o Ruiz finalizou sozinho no interior da área, com a zaga do Flamengo perdida, o Fabrício Bruno afundado dentro da pequena área, ninguém nem para tentar diminuir o espaço, né, perceber o posicionamento do jogador que vai receber o cruzamento e tentar chegar junto dele para travar o chute, ou fazer um obstáculo ali para dificultar a finalização.
Não, dominou, finalizou sozinho, vários erros da defesa que não estava tomando gol. Então, assim, fica muito claro o seguinte, Libertadores, mesmo Milionários, não sendo o maior adversário da Libertadores, jogando... É isso que assusta. Com 22 vitórias, depois uma sequência de 7 jogos sem vencer, com parte do estádio interditado, porque vai ter um show, então não tinha toda aquela torcida e tal, porque um pedaço do estádio estava sem público. Não importa, é um time grande da Colômbia, jogando em casa, com altitude, adaptado, levando o jogo super a sério, porque o Flamengo é considerado um time sempre a ser batido, porque é o maior orçamento, o maior investimento da América do Sul. E o Flamengo foi fazer, parecia que era o jogo do Campeonato Carioca. Não é Campeonato Carioca, é Libertadores. Então tem que saber diferenciar muito bem. Acho que o planejamento foi todo errado, assim, de escalação. A escalação do Igor Jesus. No domingo, sábado, aliás, ficou bem claro, quando sai o De La Cruz e entra o Alan, que o Alan é o substituto do De La Cruz. Aí ontem, não joga o De La Cruz, joga o Igor Jesus, que costuma entrar na vaga do Pulga. E o garoto entrou mal no jogo. Não sei se é a altitude, não sei se é o nervosismo do jogo. Peraí, se você não tem o De La Cruz, o Alan é mais experiente, é um cara mais pronto para esse jogo. Aí entra o Igor, jogou mal demais o Igor Jesus. Aí sai, entra o Alan, melhorou o time contrato do Alan. Começou a fluir melhor a transição de defesa para ataque, a bola um pouco mais redonda e tal. O garoto claramente estava com a bola queimando. Aí no final o Varela sai. Aí ele põe o Everton Araújo, que é um jogador da base. O garoto entrou com a bola parecia que estava em chamas. O coitado do menino apavorado, os olhos esbugalhados, assustado, não estava preparado para esse jogo. Por que não colocou o Fabrício Bruno no lateral, o Léo Ortiz na zaga e arrumava a defesa? Aí o rapaz atravessou uma bola errada depois ali para o lado direito, buscando o Luiz Araújo. A bola foi interceptada, iniciou um ataque do Milionário, sai um gol ali, o garoto está marcado. Então o Tite foi muito mal, achei que o Tite foi muito mal. O time foi péssimo e não merecia vencer, o castigo foi merecido. Mas se você analisar o contexto, merecendo ou não, você está ganhando de 1-0 com um homem a mais. Cara, não pode tomar um gol de empate, não pode tomar um gol daquele. Se é uma jogada espetacular, um chute de fora da área indefensável, acontece. Mas não, uma jogada toda construída a partir de uma má reposição de bola e de uma sequência de erros do sistema defensivo. Todo mundo errando. E aí sai 1-1, que foi até justo pelo que foi o jogo, mas uma atuação muito ruim do Flamengo. O campeonato estadual é pré-temporada. É pré-temporada. Agora é para valer. Então não é campeonato carioca. Eu acho que o Flamengo não percebeu isso e priorizar o campeonato carioca, os jogos de domingo, em relação ao jogo da Libertadores, não tem menor cabimento. Ainda mais depois de fazer 3-0 no jogo de ida. Eu já acho um absurdo que fez o Grêmio, que levou um time de garotos, time de reservas, para jogar com o Strongest. Se perdeu. Cara, eu não posso dizer que eu concordo com o Mauro César a respeito da Libertadores, porque o Tite sabe que se ele escalasse hoje o time titular, e foi praticamente o time titular, eu não entendi por que raios ele escalou o Léo Pereira como reserva e deixou o Davi Luiz. Eu sinceramente não entendi. Tudo apontava que o Fabrício Bruno seria banco, até porque ele jogou pela seleção brasileira, ele estava muito cansado. Ainda mais um jogo em altitude. Fabrício Bruno, que já estava desgastado porque jogou bastante pela seleção brasileira, era banco. Isso era uma coisa óbvia, só que não era tão óbvia assim porque o Tite não fez isso, né? Ele deixou o Léo Pereira, o Carolino, como reserva. Eu sinceramente não entendi. Ele pediu uma bolada pelo Léo Ortiz. Tá certo, talvez essa estreia pelo Ortiz não fosse tão boa, porque ele ia jogar fora da sua posição, ele estreando ainda, jogar fora da sua posição. Às vezes, caso ele tivesse um mau desempenho, daria uma queimada na fita dele, talvez. Então eu consigo até compreender. Mas o Fabrício Bruno titular e o Léo Pereira reserva, eu não consigo entender. Admito que eu não consigo entender a escalação do Davi Luiz ao invés do Léo Pereira, que não foi convocado, enquanto isso o Fabrício Bruno, que foi convocado, foi como jogador titular. Não entendi, o Fabrício Bruno refletiu muito isso no físico dele, já que ele ficou bem cansado. O De La Cruz, infelizmente, foi uma fatalidade. Teve febre, infelizmente essa foi a realidade. Não tinha o que fazer, tava doente, né? Não tinha desculpa, não tinha como escalar ele. Mas, cara, ele escalar o Igor Jesus como titular talvez tenha sido um erro. Talvez tenha sido um erro ele ter montado o meio campo com Eric Pulgar, Igor Jesus e Arrascaeta. Eu acho que foi um erro ele fazer isso. Sinceramente, acho que ele errou. Talvez ter colocado o Alan no lugar do Igor Jesus fosse melhor. Acho que o Igor Jesus
cara, não devia ter começado, essa é a minha opinião. Ainda mais depois do Everton Araújo, cara, coitado. Tite jogou o moleque pra essa bomba, o time inteiro não tá jogando muito bem, tava o time inteiro cansado, o Flamengo jogando na altitude, logo 1-1, Libertadores. A torcida do Milionários tava pegando pesado, a torcida tava boa. Na transmissão deu pra ver que a torcida tava pegando pesado. A torcida do Milionários compareceu, ofuscou a do Flamengo, não tenho o que falar. A torcida do Milionários fez um ótimo trabalho. E colocar o Everton Araújo, cara, ele errou. O Matias Vinha também, infelizmente, jogou muito mal, cara. E ficou na conta dele. Se ele tivesse feito aquele gol que ele perdeu aos 5 minutos, o Flamengo ia ter ganho. Ele ficou marcado nesse jogo por ter perdido o gol que teria levado o Flamengo à vitória. Essa é a triste realidade. Esse jogo contra o Milionários, Flamengo estreando a Libertadores contra o Milionários empatado, vai ficar marcado na história do Matias Vinha como o jogo que ele perdeu um gol feito que teria dado a vitória ao Flamengo. Infelizmente, essa é a verdade. Vai ficar marcado na história do Matias Vinha. O jogo que ele não ganhou porque perdeu um gol feito. Mas por enquanto foi isso, meus amigos. Muito obrigado por ter me ouvido até aqui. Deixa o seu like, se inscreve no canal e também aciona o sino de notificação. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço a todos e até mais. Vamos, Flamengo!